Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 10ª rodada, sabadão, dia 10 de junho de 2023. Tivemos o encontro de dois times que voltaram para a Série A aqui em 2023, Bahia e Cruzeiro. Muitas coisas em comum. O Bahia voltou para a Série A, o Cruzeiro voltou para a Série A, o Bahia, SAF, o Cruzeiro, SAF, e os dois times não vivendo bons momentos no campeonato. Então, muita coisa em comum entre Bahia e Cruzeiro, e se enfrentaram o mando de campo do Bahia. Torcida do Bahia, que agora, tem uma parte do seu coração com os times do Grupo City, ficaram felizes, acredito eu, não acompanhei comentário nenhum, mas só acredito, ficaram felizes lá com a conquista pela primeira vez do Manchester City, que o Manchester City, a gente não vai contar a história que o Manchester City, que a galera, todo mundo sabe, é só pesquisar um pouquinho que sabe. Não era um time grande, era um time pequeno, que chegou um investidor lá com um caminhão de dinheiro, e depois de muitos anos, se eu não estiver enganado, acho que o Grupo City comprou o Manchester City em 2008, se eu não estiver enganado. Olha, já se passaram 15 anos, 15 anos depois de ter virado SAF, o Manchester City conquista a Champions aí pela primeira vez. Muitos falavam que o Manchester City não era um time grande, é um time com dinheiro, mas não era um time grande, A gente falava isso justamente porque não tinha o título da Champions. Agora tem um título da Champions, tem vários títulos ingleses. Então, eu acho que quem ainda não falava que o Manchester City é um time grande, acho que agora para de falar. E o Manchester City é até bom aqui em relação ao Brasil, porque aqui no Brasil se tem uma cultura sobre esse negócio de time grande. E as pessoas têm uma situação aqui no Brasil muito de passado. Muito de passado. Time grande. É o que tem passado. Eu não concordo muito com isso. Para mim, time grande é um momento. Time grande vai continuar, os times grandes. Mas vão aparecer outros times que vão se tornar grandes. E aqui no Brasil se tem um problema de aceitação que outros times que não eram grandes há 20, 30 anos atrás, hoje sejam grandes. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Muitos ainda não aceitam que o Atlético Paranaense é um time grande. Muitos não aceitam. No próprio Nordeste, como eu acompanho muito o Nordeste, tem vários grupos no Nordeste, eu vejo muitos torcedores do Nordeste que não entendem o Atlético Paranaense como grande. A história. O Atlético Paranaense tem história. E está construindo uma história no presente. Então não vai ser grande nunca. Então grande é só aqueles do passado. E tem times do passado que eram grandes que não ganham nada há muitos anos. Há muitos anos. Aí vai continuar grande por causa do passado. Então aqui no Brasil tem essa situação. E o Manchester City é um exemplo que as coisas mudam. Time grande, tem uns que não conquistam nada há anos. 20 anos, 30 anos não conquistam nada. E outros estão conquistando sempre. Aí esses que estão conquistando sempre não vão se tornar grandes. Nunca grande é só o que foi no passado. Então o Manchester City é um grande de um exemplo disso. Eu acredito que a torcida do Bahia
esteja feliz, né, com a conquista aí do City, porque o mesmo dono do Manchester City é o dono do Bahia, né? Eles são times que têm dono, né? Então, acredito nisso. E, continuando aqui, o Bahia jogou contra o Cruzeiro, cheio de problemas os dois, né? Situações parecidas, se enfrentaram e empataram em 2-2. 2-2, ruim para os dois, mas muito pior para o Bahia. Mas muito pior. Muito pior. Muito pior por quê? Por causa da tabela. Por causa dos últimos resultados. E vamos ser sinceros, o Cruzeiro começou bem e deu uma caída. A torcida está irritada, está reclamando, mas o Cruzeiro começou bem e deu uma caída. O Bahia, em momento nenhum, começou bem. Momento nenhum. No Campeonato Brasileiro, que já estamos na 10ª rodada, já passamos de 25%, né, do campeonato. E até agora, nada. E corre o risco, dependendo do que aconteça amanhã, do Bahia terminar na zona de rebaixamento. A gente vai ver aqui essa classificação e pode acontecer. Agora vai ter que secar os outros, porque não consegue vencer o Bahia. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar. Então peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia minha porreta! E meus amigos torcedores do Cruzeiro, da Raposa, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui eu vou te dar 2 dicas. Primeiro, tá vendo aqui embaixo na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link no WhatsApp. É o WhatsApp do Zone Play. O Zone Play é por onde eu assisto todos os jogos do Brasileirão, da Série A, da Série B, filmes, minisséries, shows, documentários, tanto em casa quanto pelo celular. Para mim funciona muito bem, tanto em casa quanto pelo celular. E é por isso que eu estou indicando a você aqui na descrição desse vídeo. E para você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, qualquer grupo, você tem uma promoção. Então você clica aí no seu grupo, que tem aí o link no seu grupo do Zone Play, você vai lá, clica, diz de qual grupo você pertence e pergunta qual é a promoção que você tem. Beleza? É uma indicação que para mim funciona. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo na classificação. Com esse empate de 2-2, o Cruzeiro está na 9ª colocação. Ele pode perder. Será que pode perder? Não pode perder a posição para o Internacional. Internacional, deixa eu dar uma olhada aqui, botar aqui o óculos. O Internacional tem 11 pontos, pode chegar aos mesmos 14 do Cruzeiro, porém tem um saldo de -4. O Internacional vai ter que ganhar do Vasco de 8 ou 9-0 para passar o Cruzeiro. Então, isso é muito difícil de acontecer. Então, o Cruzeiro vai terminar essa 10ª rodada na 9ª colocação. Contou aí com a derrota do Fortaleza, que o Fortaleza perdeu para o Botafogo. Neste sábado tivemos 5 jogos, 4 empates e apenas uma vitória, que foi do Botafogo em cima do Fortaleza. Tivemos o Corinthians empatando com o Cuiabá, tivemos Coritiba e Santos empatando, tivemos esse jogo, o Bahia e Cruzeiro empatando, e teve outro empate. Outro empate foi Atlético Mineiro e Bragantino, que deu empate, se eu não estiver enganado. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu acho que é isso mesmo. Foram 5 empates. Coritiba e Santos 0-0. Corinthians e Cuiabá 1-1. Atlético Mineiro e Bragantino 1-1. Então, apenas o Botafogo, que é o líder do campeonato, ganhou de 2-0 do Fortaleza. Então, continuando aqui. Então, o Cruzeiro vai terminar na 9ª colocação essa 10ª rodada do Brasileirão. Já o Bahia.
E aqui, só para lembrar, o Cruzeiro nos últimos 5 jogos só ganhou 1. Nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro não ganhou. Perdeu 2, empatou 2, contando com essa com o Bahia. Vamos lá para o Bahia. O Bahia nos últimos 5 jogos não ganhou de ninguém. Nos últimos 5 jogos, o Bahia teve 3 empates e 2 derrotas, contando com mais esse empate em casa contra o Cruzeiro. O Bahia está na 15ª colocação com 9 pontos. Um campeonato brasileiro ruim. Se qualquer canal, meu amigo, que fale do Bahia e não diga que o campeonato brasileiro do Bahia não é ruim, está mentindo para você. Eu vou te falar uma coisa, tá? Amigo torcedor do Bahia. Nós já passamos de 25% do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas. Então, já passamos de 25%. Eu ainda dou de lambuja mais umas 3 rodadas, tá? Para mim visualizar realmente o Campeonato Brasileiro. Mas, eu vou te dizer uma coisa. O Botafogo, que é SAF, igual o Bahia, mas tem um ano a mais, que passou ano passado, o Botafogo passou o que o Bahia está passando esse ano. Eu venho falando isso uma porrada de tempo. E um monte de canal que cobre o Bahia fica iludindo o torcedor. Fica iludindo. Eu não minto. Você pode ficar puto comigo, torcedor do Bahia. Pode ficar puto que for. Mas eu não vou iludir. Eu não vou falar para ganhar like de vocês. Não vou. Para ganhar inscrito, eu não vou ficar mentindo. E eu estou falando, o Bahia está passando pela mesma coisa que o Botafogo passou. E o Bahia está passando, na minha opinião, por burrice. Porque era só pegar o exemplo do Botafogo. SAF aqui no Brasil não é igual na Europa, porra. Não é. O Grupo City, que é um grupo muito conceituado, ele não pode achar que o Brasil é igual à Inglaterra. Aqui, a SAF cai para a Série B. Lá onde ele estava, não. Lá na Inglaterra não cai. Aqui cai. Porque lá na Inglaterra tem 3 ou 4 times que estão sempre disputando o título. Aqui é uma porrada. E aqui também tem uma porrada de time que disputa para não cair. Então aqui o buraco é mais embaixo. Aqui é diferente. Não pode querer fazer o que faz nas outras SAFs aqui no Brasil. Aqui quebra a cara. E o Botafogo passou por isso. O Dexter, que tem um time lá na Inglaterra, achou que era a mesma coisa. Se ferrou. O que foi que o Dexter teve que fazer? Teve que montar um time. O Dexter teve que montar um time no meio do ano, porque senão o Botafogo ia cair. O Botafogo ia cair. Não sei se o Bahia acompanhou no passado. O Botafogo ia cair. O Botafogo teve que montar. Esse time, que é hoje líder do Campeonato Brasileiro, foi montado no meio do ano passado. Foi montado no meio do ano passado para não cair. Só para lembrar a torcida do Bahia. E o Bahia está cometendo o mesmo erro que o Botafogo cometeu no passado. E eu venho falando isso aqui. Tá? Não me orgulho nada. Até porque não precisa ser um gênio para perceber o que eu estou falando. Para perceber o erro que quem comprou o Bahia está cometendo. Lógico, tem jogadores machucados, tem jogadores que saíram, Jacaré está machucado, Biel ali não pode jogar, está machucado, não sei. Mas é a mesma situação do Botafogo. E o Botafogo, hoje, é realidade. O Botafogo, hoje, não é líder do campeonato brasileiro sendo um balão japonês. O Botafogo não é um cavalo paraguaio. O Botafogo é uma realidade. Ele é líder porque ele é líder. Ele não é líder igual foi o Vasco da Gama na 3ª, 4ª rodada. Somos líder, fizeram festa e o Vasco caiu. Não é líder de mentirinha. O Botafogo é líder porque é líder. Então, o Botafogo é realidade. E aqui eu vou te dizer. O Bahia é realidade para cair para a Série B. Vocês podem ficar chateados, mas o Bahia é uma realidade na disputa contra
a Série B. O Bahia nos últimos 5 jogos não ganhou. O Bahia está na 15ª colocação com 9 pontos. Só que o Goiás vai jogar. O Goiás tem 7 pontos. Se o Goiás ganhar, o Goiás passa o Bahia e coloca o Corinthians, que está atrás do Bahia. Coloca o Corinthians no rebaixamento. E o América Mineiro tem 7 pontos também. Se ganhar, vai a 10. Também empurra o Bahia. O Bahia tem que contar aí que Goiás e Atlético Mineiro não ganhem. Ou pelo menos um desses dois não ganhe. Porque se os dois ganhar, o Bahia entra na zona de rebaixamento junto com o Corinthians. E ainda tem aqui um Vasco da Gama com 6 pontos, né, que pode chegar a 9. Mas talvez ali pelo saldo de gols não consiga ultrapassar Bahia e Corinthians, mas cola. Então, o Bahia vai terminar a rodada, a gente não sabe, na 15ª, na 16ª, na 17ª colocação, dentro do rebaixamento, a gente não sabe. O Bahia agora tem que secar, tem que ficar secando os adversários. Por quê? Porque o Bahia não faz o seu dever de casa, que é ganhar em casa, pelo menos. Então, esse é o primeiro ponto, é a realidade. O Bahia, na 15ª, 16ª, 17ª, é realidade. Não fique puto comigo, mas eu não vou mentir para você. É realidade. E o jogo? Bom, o jogo, na minha opinião, foi muito parelho. O jogo foi muito parelho. Momentos do jogo, o Cruzeiro esteve melhor, o Bahia esteve melhor, teve uma variação de controle de jogo, mas durante 90 minutos, na minha opinião, o Bahia teve mais tempo superior, principalmente no segundo tempo. O Bahia tem um problema grave. Se o Bahia não consertar isso, o Bahia vai brigar contra o rebaixamento mesmo jeito que estou falando. O Bahia tem um problema grave defensivo. E quando eu digo defensivo, não estou dizendo os 2 zagueiros. Estou dizendo que os 2 zagueiros são ruins. Eu estou falando do sistema defensivo do Bahia ruim. Só para você ter ideia, vou te dar um exemplo. Um dos gols do Bahia, a bola é virada do lado esquerdo para o lado direito do ataque do Cruzeiro. O jogador do Cruzeiro sobe mais do que o lateral do Bahia, que é baixinho. Ele sobe mais e cabeceia e dá sequência no lance. E sai o gol. O zagueiro do Bahia me dá no carrinho, passa voado igual um louco e faz um golaço lá com a camisa 9 do Cruzeiro. Acho que foi nesse lance. Pô, se você tem um lateral baixo e começa a perceber que eles estão jogando bola alta em cima do teu lateral, você tem que fazer uma proteção. O Bahia não faz essa proteção. O sistema defensivo do Bahia é fraco. E quando eu digo sistema, vou repetir, estou falando sistema de jogo. O defensivo é fraco. O Bahia tem muita velocidade. O Bahia acelera o jogo. O Cruzeiro também tem velocidade. Acelera o jogo. O Bahia até estava conseguindo articular mais a bola no meio de campo do que o Cruzeiro. O Bahia tem um jogador fora da curva, acima da média, que é o Cauli. É acima da média. Se tem um jogador que você pode falar assim, esse cara poderia jogar nos principais times aqui do Brasil, é o Cauli. Ele pode jogar nos principais times aqui do Brasil. Ele é muito diferenciado. Ele tem uma qualidade acima da média do restante dos jogadores do Bahia. Se o Bahia tem 4 ou 5 jogadores igual o Cauli, estava na metade da tabela para cima. Então, um jogo rápido, dinâmico, os jogadores querendo botar velocidade o tempo inteiro, com certa criatividade. O jogo não foi ruim. O Bahia faz o primeiro gol no momento que até o Cruzeiro não estava mal. O Bahia faz o gol. O Bahia cria e faz o gol com o Kaique. A torcida do Bahia deve ter colocado, caramba, Kaique, que é do grupo City, que estava no Manchester City. Será que o ar do título da Champions
baixou no Kaique e agora ele vai arrebentar. Bahia vai lá, faz o gol com ele, uma bola de bico. Faz 1-0. Depois mete uma bola na trave. Poderia ter feito 2-0. E quando o Bahia estava melhor, quando o Cruzeiro, na minha opinião, estava um pouco mais encaixado, o Bahia faz o gol. Quando o Bahia era superior ao Cruzeiro, o Cruzeiro vai lá e empata o jogo. O jogo fica aberto. O Cruzeiro, esperando um pouco mais, o Bahia desespera, vai para frente de qualquer maneira, começa a dar espaço. Já não tinha muito meio de campo, começa a perder o meio, o Cruzeiro começa a fazer bolas longas e rápidas e sai o segundo gol do Cruzeiro, fazendo 2-1 de virada ao Cruzeiro no primeiro tempo. Sistema defensivo do Bahia é uma peneira. É uma peneira. Vai para o segundo tempo. Na minha opinião, o Bahia foi boa parte do segundo tempo melhor do que o Cruzeiro. O Bahia vai para dentro, joga dentro do campo do Cruzeiro o tempo inteiro. O Cruzeiro tenta bolas verticais, mas estava errando muitos passes. E o Bahia merecidamente consegue fazer o seu gol de empate. O treinador do Bahia muda algumas peças e um dos jogadores que entraram, que foi o Arthur Salles, acaba fazendo ali aos 20 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, consegue empatar. O Bahia era melhor. A partir daí, se cria a chance, como eu disse, o Bahia meteu uma bola na trave, fez o gol, meteu uma bola na trave, depois tomou a virada, conseguiu empatar. O jogo continua aberto, o Bahia melhor, só que aos poucos o Bahia vai perdendo um pouco de campo e o Cruzeiro vai criando oportunidades, porque o Bahia vai tentando virar o jogo e vai dando muito espaço para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro está numa fase um pouquinho melhor, se os seus atacantes estão numa fase um pouquinho melhor, o Cruzeiro tinha vencido esse jogo. O Bahia meteu uma bola na trave. O Cruzeiro também meteu uma bola na trave. Uma cabeçada do Dourado que não precisava. Era só o Dourado cabecear pro gol que ele ia fazer o gol. Ele quis cabecear para baixo, igual Rapaz, me fugiu agora o nome do jogador. Que foi do Atlético Mineiro. Rapaz, fugiu o nome dele. Fugiu que ele falava peito no ombro, queixo no peito, queixo no ombro. Pô, me fugiu agora. Dada Maravilha, lembrei. Dada Maravilha falava, queixo no peito, para baixo, para a bola quicar. Queixo no ombro, de lado. Ele não precisava ter feito queixo no peito. Era só ele cabecear reto que o Dourado ia fazer o gol. Então, também meteu bola na trave. O Cruzeiro teve um gol anulado, né? A marcação da linha ali, pegaram ali o joelho do Dourado à frente. Se não tivesse VAR, o Bahia tinha tomado esse gol. Depois teve um lance lá de pênalti ou não pênalti a favor do Cruzeiro. Ou seja, depois que empatou, o Cruzeiro ainda meteu uma bola na trave, teve um gol anulado e um pênalti que o juiz deu e depois voltou atrás. O juiz deu o pênalti e depois voltou atrás. Pênalti ali, ficou nítido que o jogador foi na bola, ainda bem que tem o VAR, o jogador do Bahia vai na bola, tira só a bola e o Dourado se joga. Eu não vou nem colocar ali que o Dourado fez uma simulação, tá? Igual a gente vê aí, muitos jogadores simulando, porque tem um carrinho, né? Como tem um carrinho, assim, acho que qualquer um que estivesse entrando na área, viu o jogador dando um carrinho dentro da área, ia se jogar. Ele tentou iludir a arbitragem? Tentou. Mas eu não vejo lá como muito assintoso, igual a gente vê aí, o cara
tomando um tapa no peito, botando a mão na cara, a perna do cara nem chega perto dele, ele se joga na área. Não foi o caso. Ali pode ter tido até um pequeno contato, mas não foi um contato para pênalti. Mais, foi fora da área, né? O lance foi fora da área. Então o VAR interferiu bem ali. Eu não estou dizendo que interferiu a favor do Bahia e contra o Cruzeiro. Não, interferiu bem no correto. Mas o Bahia sofreu um gol que foi anulado por isso aqui. O Bahia quase que teve um pênalti. Por isso aqui não foi pênalti. Então, o Bahia deu muita brecha para o Cruzeiro. Muita brecha para o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou tendo mais chances no segundo tempo, apesar do Bahia ter tido um certo domínio no segundo tempo, mas acabou o Cruzeiro tendo mais chances. Teve o Bahia uma chance com Cauli, mas foi um jogo onde se pecou muito. O Cruzeiro se pecou muito no ataque e o Bahia pecou muito na defesa. Você pega aqui os números, o Bahia teve 5 chutes em direção no gol, o Cruzeiro teve 7, teve mais. Né? O Cruzeiro chutou mais do que o Bahia, porque o sistema defensivo do Bahia não passa confiança. O Bahia teve menos posse de bola do que o Cruzeiro teve mais posse de bola. Então achei o jogo bem parelho. O Bahia errou mais passos do que o Cruzeiro. Então achei o jogo bem parelho. No primeiro tempo, bem parelho. No segundo tempo teve um certo domínio do Bahia, mas as principais chances foram do Cruzeiro. Então, cara, não acho que o jogo foi ruim. Foi um jogo animado, mas com erros ofensivos e defensivos. Dos dois lados. O Cruzeiro também errou muito defensivamente. Mas como o Cruzeiro estava jogando fora de casa, o resultado de 1-1 fora de casa acaba sendo melhor para o Cruzeiro, até porque deixa o Bahia onde está, e o Cruzeiro faz um pontinho, está ali no meio da tabela. Agora o empate, em casa, na situação que o Bahia está, é horroroso. O Bahia pode terminar muito mais perto da zona de rebaixamento, isso se não entrar na zona de rebaixamento. Vai ter que secar Goiás e América Mineiro. Abre o seu olho, Bahia. E melhor, não é abrir o olho, não. Tira o escorpião do bolso. E tem que gastar. Ah, mas o Bahia já gastou 100 milhões, 130 milhões. Sinceramente, você acha que gastar 130 milhões é muito? Ah, o Bahia gastou 130 milhões. Mas quantos jogadores o Bahia contratou por 130 milhões? Contratou uns 10, 15 jogadores com esses 130 milhões. Eu vou te dar... a torcida do Bahia, por favor, não me leve a mal. Tá? Mas eu vou te dar só um exemplo. O Bahia gastou 130 milhões acho que com uns 15 jogadores, né, para montar aí o time. Tem um time aqui no Brasil que com 2 jogadores gastou quase a mesma coisa, que é o Flamengo. O Flamengo com 2 jogadores contratados gastou quase os mesmos 130 milhões que o Grupo City gastou para montar esse time do Bahia, que está quase na zona de rebaixamento. Para e pensa no que eu estou falando. Tira o clubismo, pensa sendo realista. Gastar 130 mil para contratar 15 jogadores, você acha que é muito, que é pouco? Quer dizer, que é muito? Não é muito. Não é muito. Tá? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!